Olá, seja bem-vindo de volta ao podcast Bíblia Livre. Eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo, porque nós vamos falar de um tema muito legal, que é sobre reino, sobre salvação e sobre o evangelho do reino. São temas que são poucos abordados, nas igrejas, mas são temas importantíssimos para nós que queremos crescer em sabedoria e em conhecimento, tá? Mas eu gostaria de reforçar para você compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva agora, porque aqui nós vamos falar sobre Bíblia, tá bom? E se você quiser me seguir também, o meu Instagram é _GilsonLima_. Pode ir lá, se inscrever, deixa lá o seu comentário sobre o que você está achando sobre esses conteúdos. E o meu convidado de hoje é o meu amigo Lucas Noboro. Lucas, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos, ou boa noite, bom dia, seja qual horário que você estiver assistindo. Deus abençoe, seja muito bem-vindo a esse canal. Acredite, você não está gastando tempo, você está investindo o seu tempo em algo que vai te gerar fruto. Então, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Gilson, obrigado pelo convite. Obrigado você, meu amigo. Olha, eu sei do esforço que fez para você estar aqui, né? Afinal de contas, você não é daqui de São Paulo e eu te agradeço, né? De antemão, fiz o convite, você de pronto já aceitou. Então, eu tenho certeza que o que vai ser falado aqui vai ser alimento pra gente, né? E Lucas, eu queria que você contasse um pouco, né, sobre a sua trajetória, a escola que você tem, os cursos que você tem feito, como começou isso. Bom, eu comecei a pregar a palavra de Deus desde os meus 15 anos. Esse ano, graças a Deus, eu faço 29 anos, tô ficando velho. Eu lembro da época que eu ia na igreja pregar e o pastor falava assim, ó, hoje tá com a gente aqui o jovem pregador. Hoje, se eu fosse pregar, já tiraria aquela parte jovem, que de jovem acho que eu não tenho mais nada. Mas não tem 30 anos ainda. Vou fazer 29 anos esse ano. Cara, você é muito novo. Comecei a pregar com 15 anos. A obra comecei com 14, aceitei a Jesus com 12 anos e comecei a me apaixonar pela obra de Deus e fui muito tempo itinerante, já fui pastor de igreja, já fui evangelista, né? Já fiz de tudo que você imaginar, né? Ali debaixo do propósito, como uma escola, aprendendo. E nos últimos 5 anos, 4, 5 anos de 2019 para 2018 para cá, eu venho alimentando essa veia de ensinar. Eu me apaixonei pelo ministério de ensino e eu comecei a ensinar. E eu entendi que no digital a gente tinha mais escalabilidade, a gente tinha mais oportunidade de conseguir alcançar muito mais pessoas com um custo muito reduzido, muito mais baixo, porque se você for fazer presencial, você tem que alugar um hotel, né? A logística é diferente, um hotel, coffee break, enfim, o aparelho de som, que não é nada barato. Então eu percebi que no digital dava pra gente escalar e abençoar as pessoas. Sim. Então, desde então eu vim ensinando aí pelo Instagram, pelo Facebook, até pelo canal do YouTube, fazendo live, várias coisas. E assim foi surgindo, a gente foi acumulando muito material, né, no YouTube, no Instagram, e eu percebi que dava para formalizar isso e transformar numa escola. Então começou a Escola do Éden, que hoje eu sou o professor, fundador, CEO, seja qual o nome que você quiser chamar. Seja lá, você tá à frente desse curso, dessa escola. Sim. E como é que tá a formação dos alunos? Como é que eu vejo que tem uma repercussão muito boa, né? Sempre que você posta lá, as pessoas repostam, colocando que eles estão estudando, estão aprendendo muito. É muito legal isso, né? Então, porque o nosso conhecimento, a gente visa alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, tem na Epístola de Pedro 3,18 que diz, antes crescei na graça e conhecimento. Em Hebreus capítulo 6, verso 1 diz, deixando os primeiros rudimentos, prossigamos até a perfeição. Em Oséias capítulo 6, verso 3, parte A diz, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Então as pessoas estão entendendo que elas não têm que ficar paradas no tempo. Eu aprendi isso há 10 anos atrás, então eu vou morrer com esse conhecimento. Essa é a ignorância e a gente cai no versículo de Oséias 4:6 que fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento, não é? E a maioria das pessoas que estão assistindo, se eu perguntar Oséias capítulo 4, verso 6, o povo foi destruído por falta do conhecimento, termina esse versículo. Vai, crente, termina aí esse versículo agora. A maioria não sabe, porque vive de repetições. E o versículo termina dizendo assim, ó, e vós rejeitaste o conhecimento. Então o problema não tá só na falta. Porque quando tem uma falta, você pode dar uma justificativa. Ah, não, eu não estudei porque eu não tinha acesso, não tinha internet, não tinha um celular, não tinha Hoje já capacidade. Não pode falar isso. Não pode falar isso, ok? Por isso que o versículo termina falando, vocês rejeitaram o conhecimento. Então eles entenderam essa parada de que realmente eles precisam aprender e abandonar as velhas crenças. E o que acontece quando você começa a aprender?
Você começa a descartar algumas mentiras que você ouviu por aí, que você achou que era verdade, e começa a encontrar nas entrelinhas da palavra de Deus as verdades. E a verdade liberta. Tá escrito. Então, se você não ler, não estudar, não se envolver com a verdade, você não consegue ser liberto. Isso passa também, Lucas, agora entrando no nosso assunto, isso vai passar também por a questão da salvação, porque existe uma premissa de que para a gente ser salvo a gente tem que crer em Senhor Jesus, batizar e crer naquilo que ele fala, né? Sim. Só que essa salvação é de uma forma simples assim, simplesmente eu creio, simplesmente eu acredito e agora estou salvo e salvo para sempre? Para falar de salvação, primeiro você tem que falar de quem é você. Porque a primeira pergunta que deve vir na nossa cabeça, Gilson, é salvos de quê? Nós entendemos que a salvação, no geral, fala do livramento da condenação ao inferno. Só que nós precisamos entender que, por exemplo, em Gênesis 2:7, diz que o homem é tripartido. Deus pegou do pó da terra, soprou nas narinas e o homem se tornou alma vivente. Se você pega em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23, ali existe um exemplo claro da tricotomia do homem. Certo. O homem é tripartido, né? Que Deus o santifique, corpo, alma e espírito. Então, se você entende que o homem é corpo, alma e espírito, você tem que começar a se questionar. O homem é salvo no quê? Aliás, uma outra pergunta que antecede. O homem pecou e caiu no quê? No corpo, na alma, no espírito. Porque o texto é claro em Gênesis 2, Deus falando, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. O homem comeu, morreu. Aparentemente não morreu. O fato é que, na verdade, eles morreram. Só que eles morreram no espírito. Porque a palavra morte no latim é desligamento. Por isso que Deus tem que descer no jardim e falar, Adão, cadê você? Outrora Deus não precisava descer e falar, Adão, onde você tá? Por quê? O espírito de Adão e o de Deus estava conectado. Exato. Então Deus não precisava se comunicar nem de voz audível se ele quisesse, por causa da conexão. Porém, quando o homem peca, há uma desconexão. Então a gente já entendeu que o homem caiu e pecou no espírito. E nós entendemos o que é alma, biblicamente alma. A alma é pensamento. A Bíblia chama a alma de coração. Lembra daquele texto que diz que o que deve se guardar, guarde o coração? Não é esse órgão aqui. Guardar? O coração. Porque isso aqui tá bem guardadinho aqui, pulsando sangue, não é? Então não é disso aqui que tá falando da alma. Tem emoções, né? Emoções. Em Romanos 12:2 também fala, não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O que é mente? Alma. Então a gente entende que alma é mente, alma é personalidade, alma é caráter. E quando o homem foi criado, ele foi criado com o caráter perfeito de Deus. Só que o homem foi se tornando polígamo, mentiroso, assassino, cruel. E ou seja, o caráter do homem foi degradando, foi caindo. Certo. E agora esse caráter precisa ser restaurado. Em outras palavras, esse caráter precisa ser salvo. Então aqui a gente já tem a queda no espírito, na alma, e finalmente um dia a gente vai morrer por causa da força do pecado que há no nosso corpo. Então o corpo também vai cair. Então o homem caiu nas 3 esferas, no espírito, na alma e no corpo. Então quando fala de salvação, você tem que entender que Deus ele vai restaurar o homem nos 3 níveis, salvando o homem no espírito, salvando o homem na alma e salvando por último na glorificação do corpo, na transformação, né, no arrebatamento, na ressurreição dos mortos, o corpo. Não é? Então, quando se fala assim, a salvação se perde, eu sou obrigado, depois de muito tempo de experiência, eu sou obrigado a responder com uma pergunta: de qual lado da salvação você está falando? De que aspecto da salvação você está falando? Você está falando da salvação do espírito, da alma, do corpo? Mas é possível perder a salvação nesses 3 aspectos? Ou seja... A possibilidade, eu vou explicar isso aqui, porque na internet você vai ouvir muita coisa que você tem que aprender, eu vou te dar mastigado. A salvação do espírito, uma vez que você recebe ela, você não perde. Essa é a salvação da graça. Em 1 Coríntios 6:17 diz, aquele que se une ao Senhor é o mesmo espírito com ele. É aquela conexão que foi tirada lá no jardim. O homem se conecta a Deus novamente. Isso a partir do momento que você aceita Jesus. Do arrependimento e da aceitação de Jesus. Exatamente. O momento que você aceita, confessa Jesus, em João capítulo 14:23, o texto diz, e nós, falando da Trindade, nós viremos e faremos no indivíduo, nele morada. Então o teu espírito que outrora estava vazio de personalidade, ele é preenchido pela presença de Deus. Porque ali...
em 1 Coríntios 6,17, diz que é um casamento de espírito. Sim. O que se une ao Senhor é o mesmo espírito com ele, é o mesmo se unir lá de Gênesis. E deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, na verdade, é um casamento de espírito. E, com todo respeito a todos, divórcio só tá no vocabulário do homem. Deus não se divorcia. Então, uma vez que você se conectou com ele, ele não vai te lançar fora. Ele não vai desconectar o teu espírito outra vez. Então, essa salvação no espírito, que Jesus também vai falar em João capítulo 3, do novo nascimento do espírito, esse não se perde. Então, a salvação do espírito não perde. Essa do espírito, uma vez salvo, você não perde. Por causa dessa conexão. Por causa dessa trindade. Dessa trindade, desse casamento não se perde. A salvação do corpo. A salvação do corpo é um resultado das duas, porque uma vai validando a outra. É impossível ser salvo no corpo se não for no espírito. Isso não existe, né? A desconexão. Eu estou salvo no espírito, mas meu... Não tem como. Então, assim, a do corpo pode ser que você não receba se não tiver do espírito, porque primeiro precisa começar aqui. Porque a ordem começa na mesma ordem da queda. O homem caiu primeiro no espírito, desconectando de Deus. Então Deus restaura primeiro, trazendo o homem de novo. Certo. Depois vem a queda da alma. Então Deus também vem e salva a alma do cara. Não é? Porque em Tiago 1,21 diz: rejeitando toda a superfluidade da malícia, aceitai ou recebei com mansidão a palavra de Deus enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. De tanto que o cara vai na igreja, de tanto que a palavra vai entrando nele, vai mudando a personalidade dele. Já conheci uma pessoa que era viciada no álcool, no cigarro, nas drogas, claro. Depois de 1, 2, 3 anos, você olha pra ela assim, mano, não consigo imaginar que você... Outro aspecto, a pessoa... O semblante, isso, o semblante muda. Qual é o nome disso? Transformação. Que é aquela de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Essa é a salvação da alma. Entendi. E, consequentemente, se você é salvo no espírito e na alma, você só está esperando agora a salvação do corpo, que é a glorificação do corpo. Isso faz parte do reino. Isso aí, faz parte do reino. A partir da salvação da alma, a gente começa a falar de reino. Por quê? Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o texto é muito claro. Se você está usando esse podcast como uma aula, encarando como uma aula, você tem que anotar isso aqui. O texto de Efésios 2, 8 e 9 é sensacional para falar de salvação. O texto diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é impossível encaixar meritocracia nesse versículo. Não tem como você merecer a salvação segundo esse texto. Aí você pode adicionar outros textos, como Romanos capítulo 6, verso 23. Desculpe te interromper, mas a meritocracia que você está falando é a questão de, eu faço isso, eu faço aquilo, então recompensa. Por causa disso. E não existe essa questão no reino. Não existe essa questão na salvação. Não vem pela obra. Não vem da... Bom, vamos interpretar comigo? Posso abrir aqui? Claro. Vou abrir aqui, a gente vai interpretar junto esse texto, ó, de Efésios, capítulo de número 8 e 9. 2, verso 8 e 9, ó. Olha lá, vamos lá. Eu vou ir falando parte do versículo e interpretamos. Porque pela graça sois salvos. Vamos interpretar. O que é graça? Um favor imerecido. Um favor que eu não mereço. Então eu poderia ler assim, ó, Gilson. Porque por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Segunda parte, por meio da fé. O que é a fé? Aquilo que eu não vejo, mas acredito. Então, porque por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Por meio daquilo que eu não vejo, mas acredito. Terceira parte, isso não vem de vós. Isso é muito claro. Isso não vem daquilo que eu faço ou deixo de fazer. É dom de Deus. O que significa a palavra dom? Presente. Então a salvação é um presente. Por isso que em Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom presente, gratuito de Deus é a vida eterna. Só que aí tem um problema. Em Romanos 11, 29 diz, o dom é dado sem arrependimento. Então, uma vez que ele te dá, ele não se arrepende de ter te dado, então não toma de volta. Mesmo que você seja negligente com o dom. Na verdade, você nunca foi merecedor do dom. Entende? Então, como que eu vou arrancar de você algo que você nunca mereceu? Eu te dei porque você já não merecia. Aliás, só porque você não merecia que eu te dei. É muito forte. Eu não sei se eu posso entrar aqui um pouco mais profundo, se você deixar. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou abrir um texto aqui. A mesa aqui é sua, cara. Fica à vontade. Ó, em João, no capítulo, ainda no assunto da salvação, pra gente não fugir, em João, no capítulo 10, no verso 27, diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhe a vida eterna,
Olha isso. Dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatarás da minha mão. Agora o 29 é a chave. Meu pai que mas deu, ou seja, o meu pai que me deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu pai. Olha que interessante, olha o que Jesus está dizendo. Vocês é um presente, ou melhor, vocês são um presente que o pai me deu. Você já ganhou um presente, Gilson? Já. Você gosta de ganhar presente? Gosto. Fala pra mim, se um dia, vamos supor que eu te dê esse celular, eu não vou dar porque né, ele não tá tão bonzinho, eu gosto de dar coisa boa. Se eu te desse esse celular e você perdesse esse celular, a culpa seria de quem? Do celular ou seu? Minha. A sua culpa, porque você recebeu e ele não tem esse poder de se perder. Sim. Ok? Então eu te dei um presente, você não cuidou dele, você perdeu. A culpa é? Negligenciei. Você negligenciou, você perdeu. Será que eles entenderam o que a gente acabou de ler? É forte. O Pai deu a nós para Jesus como presente. Se algum de nós se perder, a culpa não é nossa, é de Jesus. Caramba. Perdão. Caramba. Só que aí você deve. Alguém pode pensar assim: nossa, culpa de Jesus? Mas Jesus não vai perder. Aí que tá a questão. Ele não vai perder. E ele deixa bem claro: ninguém arrebatarás da minha mão. Ninguém vai tirar da minha mão. É o Pai que me deu vocês, então eu vou cuidar até o fim. Ainda ele vai dizer mais pra frente, acho que no capítulo 17, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, aqueles que Deus entrega pra Jesus, ninguém se perde. Mas essas pessoas, elas podem entender que, por mais que elas não façam obras, ou por mais que elas vivem de uma maneira negligenciada, elas estão salvas? Aí que entra a questão. Lembra que nós lemos em Efésios 2, verso 8 e 9? A chave para responder a pergunta tá no verso 10. Vou voltar lá só pra você ver. Olha que o versículo termina. É porque às vezes as pessoas vão pensar, mas se eu já tô salvo, tranquilo, por que eu vou fazer o que eu faço? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso praticar os princípios, Exato. Que a minha salvação tá garantida. Exato. Olha o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos para fazer as obras. Uau, por eu forte. ter sido salvo que eu faço o que eu faço. Porque a salvação, Gilson, a maioria não entende, acha que é ir morar no céu. Salvação é mudança de natureza. Certo. Em Colossenses 1:3 diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, o reino do seu amor. Sim. Então, você foi inserido, enxertado no corpo de Cristo. Você mudou de natureza. Então, se o cara ainda pensa assim, então peraí, então quer dizer que eu posso sair pecando? Sim. Então ainda ele, na verdade, nem salvo ele foi. Na verdade, ele nem crê ainda. Então, quando é falado em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem a ver com isso? Porque daí eu entendo a minha salvação, eu estou buscando o reino de Deus. Olha que louco que você falou, o texto que você leu de Mateus 6,33. Olha o texto. Buscai em primeiro lugar. Por muito tempo eu me questionei, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Aí eu coloquei lado a lado duas palavras. Primeiro lugar. Prioridade. Eu entendi que aqueles que buscam o reino com prioridade em todas as áreas da vida conseguem alcançar o que o versículo promete. Então eu tenho que saber, peraí, no meu trabalho, na minha vida financeira, no meu casamento, na minha saúde, o que é prioridade? O reino ou a minha vontade? É o reino. Aí alguém deve estar se questionando assim, mas peraí, você acabou de falar que a salvação é de graça, não preciso fazer nada. Então, E é por isso que eu falei, as pessoas podem entender como quiser, né? Agora que vem a chave. Em Mateus capítulo 11, verso 11 e 12, e Lucas 16 está a resposta. Posso ler? Eu vou ler para eles, tá? Claro. Vou pegar o de Lucas. Pode ler em Lucas 16, pode ser Mateus 11, verso 11 e 12, mas eu vou ler aqui Lucas 16. Depois eu leio o de Mateus, se o Gilson me permitir. Então vamos ler. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega, investe, coloca força para entrar nele. Então, para eu participar do reino de Deus, eu tenho que ter esses princípios. Eu tenho que agir dessa maneira. Agora aí vem a resposta. Para o reino, você usou uma palavra espetacular. Para eu participar desse reino, eu preciso me esforçar. Certo. Ou seja, o que você aprendeu, o que nós aprendemos na vida inteira? Você tem que lutar para não perder a salvação, você tem que lutar para você não ir pro inferno. Não, o meu esforço não tem mais a ver com o inferno.
Porque ainda que eu me esforce a vida inteira, eu não vou ser digno da salvação. Por isso que, como eu não mereceria, sei lá como fala, Sim. ele foi lá e pagou. Isso aqui você não dá conta, então eu vou te dar. Agora, para você participar do reino, você vai ter que ter obras. Lembra do ladrão da cruz? Lembro. Que não é ladrão da cruz, ele não roubou a cruz, né? Ele só tava lá na cruz. Né? Ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou e falou assim, não tem obras, não pode reinar. Senão você vai furar a fila de muita gente e vai quebrar princípios. Aí, só que Jesus não vai deixar ele desamparado. Então Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso não é reino. Não é reino. Paraíso é quem vai depois que morre e é salvo. Olha aí. Entende? Então não tem como você reinar com Jesus se você não tiver obras. E essas obras são diversificadas, como em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 em diante, Paulo vai dizer, eu como sábio arquiteto, lancei o fundamento, outro vem e edifica sobre ele. Mas toma cuidado quais obras você edifica, porque só tem obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Cuidado, cada um, o que você edifica. Porque o fogo provará a obra de cada um. Olha o que ele fala. Se a obra de alguém permanecer, esse receberá o galardão. E o que permanece no fogo? Ouro, prata, pedra preciosa ou madeira, feno, palha? Ouro, prata, pedra preciosa. Aí ele fala, se a obra de alguém se queimar, que é madeira, feno ou palha, esse sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então, quando fala de obras, não dá para incluir as suas obras. Você não vai achar versículos na Bíblia, Gilson, que condicione salvação com obras. Aí alguém deve, né, lançar aqueles versículos. Mas tá escrito, resista até o fim, persevera até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa é símbolo de quê? De rei. De reino. Então, quando o texto fala de coroa da vida, tá falando de reino, não tá falando de salvação. São duas coisas. Eu não garanto a minha salvação por obra, mas participar do reino, eu preciso fazer as obras. São imprescindíveis para você reinar. E muita gente faz essas obras no meio de muitas tribulações. Sim. Porque não é fácil, Gilson, você fazer parte de um reino e estar inserido em outro. Vou falar de novo. Não é fácil você fazer parte de um reino e estar inserido em outro. Como assim, Lucas? É isso que eu ia te perguntar. O reino que você pertence é o reino de Deus. Mas você está inserido no reino das trevas, que é esse mundo. Porque esse mundo jaz o maligno. Exato. Ou seja, você vive os princípios do reino que você pertence dentro de outro reino. Por exemplo, eu morei no Japão 10 anos. Isso é uma espécie de aprovação? Como assim? De aprovação, para que eu tenha esse acesso ao reino de Deus. Para eu ser provado. Para eu ser constituído através das obras do meu esforço, para que assim eu possa... Vou te dar um versículo chave aqui, que eu uso muito sobre o reino, que é Atos capítulo 14, verso 22. Porque é uma confusão muito grande essa relação da salvação com o reino. Muito grande. Então, até assim, hoje me mandam mensagem, sem contar os haters, mandando, salvação, você tá querendo mandar o povo pro inferno, tem que resistir, não sei o quê. Mas aqui, na verdade, eles têm argumentos, não, na verdade não são argumentos, são texto mal interpretados. Não é? Olha esse texto que tá em Atos 14, 22. Conforme, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-as permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações. Muitas tribulações, tá claro. Sem tribulações não há reino. E Paulo entendeu isso. Olha o que Paulo vai dizer. A vossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar à glória eterna que está preparada. Paulo entendeu que as tribulações dessa terra é passageira e é leve. Agora, o que tá preparado para ele é muito maior. Entende? Então, sem tribulações não há reino. É por isso que naquele versículo diz, eu não vou me lembrar agora de cabeça, que vai falar que a gente tem que se alegrar quando passar por tribulações por causa de Cristo. Exatamente. É essa palavra que complementa. Sim, totalmente. Porque que... Já teve aquela sensação, ou já ouviu alguém falar assim, nossa, parece que agora que eu me tornei cristão, as coisas ficam mais difíceis? Ficou mais difícil. Eu canso de ouvir isso, e uma coisa que eu tenho comigo é o seguinte, olha só, isso tem a ver com o teu posicionamento. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, como a gente falou aqui. Então, antes ou você serve a Deus, ou você serve outra coisa. Sim. Seja o dinheiro, seja o que for, o vício. Quando você se posiciona
a servir o reino de Deus, óbvio que aquilo que você deixou de servir vai vir para cima de você. Claro, sem dúvida. Enquanto você está servindo aquilo que o mundo te oferece, você está tranquilo, você não vai sofrer as penitências do mundo, porque você está servindo as condições dele. Agora, quando você deixa esse mundo, passa a priorizar o reino de Deus, aquilo que te acompanhava agora vai começar a te apedrejar, vai te perseguir. Total sentido. Mas eu vou um pouco mais além que isso aí. Tá. Além de que, essa é pesada, além do reino que você pertencia começar a te perseguir, agora Deus vai começar a bater em você. Isso não é cultural e típico ouvir, mas é o que a Bíblia diz. Por quê? Quando em João capítulo 1, a partir do 11, 12 ali, quando diz, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todo quanto me receber foi-lhe dado poder de se tornar filho, você já não é mais uma criatura. Você se torna filho. Uma vez que você se torna filho, em Efésios capítulo 2, fala que você pertence, você foi inserido à família de Deus. E quem que é o pai de família dessa família? Deus. Deus é o pai. E quando você chega na igreja, melhor, quando você chega a Cristo e se torna filho, você vem cheio de dogmas, cheio de costumes lá de trás. Carregando várias então coisas. Deus olha e fala assim, queridão, agora você faz parte da minha família. E essa casa aqui tem princípios. E agora eu preciso te adequar aos meus princípios. Porque quando você se torna filho, automaticamente você tem direito à herança. Só que como que você dá a herança para um filho imaturo? Não dá, né? Não tem como. Só que ele quer te dar, o desejo dele é te dar, não é? Porque em Efésios capítulo 1, verso 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então aquilo que eu busco na igreja, fazendo campanha, já está pronto. Já está pronto, eu preciso ter acesso. Exato. E em Romanos 8, 32 diz, e ele não poupou nem o seu filho, antes nos entregou. Por um acaso não nos dará com ele todas as coisas? Então, duas coisas. Tudo que eu quero já está pronto. Tudo que eu preciso, quando eu aceitei Jesus, eu já recebi. A pergunta é, por que eu não acesso ainda? Falta de conhecimento, falta de... A resposta está em Gálatas capítulo 4, verso 1. Quando eu entendi isso, Gilson, de 3 anos pra cá, minha vida fez isso aqui, ó. Virou, 360. Porque eu entendi isso aqui. O texto diz assim, ó. Em todo o tempo que o herdeiro... Quem que é o herdeiro? Eu e você somos filhos. Enquanto o herdeiro, em todo o tempo que o herdeiro é menino... Nada se difere do escravo. Por que o escravo e o menino não têm diferença? Simples. Porque o menino é dono, mas é imaturo, então não tem acesso. O escravo não tem acesso porque não é dono. Então os dois, nenhum dos dois tem acesso. Estão na mesma condição. Estão na mesma condição. Aí o verso 2 diz, mas está debaixo de tutores e curandeiros até o tempo determinado pelo pai. O que é esse tempo determinado pelo pai? Amadurecimento. Enquanto você não amadurece, você não acessa o que está pronto. Em outras palavras, se você não amadurece, você não acessa esse reino. Esse amadurecimento, ele depende de cada um, né? Sim, cada um é tem diferente. um tempo diferente de maturidade, né? Sim. E muitas vezes a gente vê pessoas anos dentro da igreja, na mesma condição que chegou, Sim. não vê a pessoa evoluindo. A gente estava falando isso agora há pouco, Sim. né? As pessoas não evoluem, porque não conseguem entender esse acesso. Sabe qual é o problema? Muita gente confunde duas coisas. Experiência com maturidade. Experiência não tem nada a ver com maturidade. Né? Quem mais na Bíblia teve mais experiência que o povo lá no deserto? Pô, o mar vermelho abrindo, Sim. 10 pragas, pão caindo do céu, por favor. Água saindo da rocha. Sim. Que experiência mais que você quer? E mesmo assim não amadureceram bastante para acessar a terra. É verdade. Somente 2. Josué e Caleb conseguiu amadurecer de forma prematura e conseguiu acessar. Então, no finalzinho ali, né? Exatamente. Então tem muita gente assistindo, ô Gils, que tá na igreja com um problema financeiro, na casa, na família, na saúde, que na verdade não é mais uma campanha, não é mais um sacrifício que vai destravar o que ela tá buscando. É só ela respirar, sentar e perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender? Por que eu tô passando isso que eu tô passando? O que eu tô passando por quê? É pra aprender o quê? Porque Deus não coloca ninguém em nenhum deserto senão pra aprender e pra amadurecer. Então a pessoa tem que se perguntar, o que eu tenho que aprender? Qual é o propósito disso? Qual o propósito? Em vez de ficar batendo com a cabeça, tentando fazer campanha, tentando resolver com o próprio braço, se questiona. E Deus é pai. E ele fala. Se você se questionar Deus, o que eu tenho que aprender? Ele vai falar. Só que às vezes a gente não quer ouvir.
Ou às vezes quer ouvir da forma que a gente acha melhor e mais adequado pra gente. Exato, a gente quer ser adequado à nossa realidade. Falar, não, mas isso aqui eu faço depois. Não, isso aqui eu resolvo. Não, esse vício aqui depois eu resolvo. Não, esse problema aqui, não depois. Você tá vendo que a gente tá falando de tribulação, de amadurecimento, mas a gente ainda defende a salvação pela graça? Uhum. Você tá vendo como a gente tem a facilidade aqui nesse podcast de separar reino e salvação? É diferente. Um exemplo clássico que eu gosto muito é, imagine que você quer fazer muito uma faculdade, só que você não tem condições de pagar. Certo. Aí eu encontro você, Gilson, que quer fazer uma faculdade. E eu vou lá e pago no à vista. Pum! Paguei a faculdade. Você tem direito de ir lá? Sim. Tem. Mas eu ter pago garante o diploma? Não. É a mesma coisa. A salvação te dá o direito de lutar pelo garantido. reino. Tá garantido. Mas para que eu tenha acesso à formatura, o conhecimento, eu tenho que passar por esse processo. Exato. Até chegar no objetivo final. Isso é o mínimo, né, de diferença de salvação e reino. Lá em Colossenses 1, 13 e 14, Lucas, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aí a gente vai falar sobre, a gente está falando de reino, eu encontrei aqui 6 tipos de reino. 6 citações, 6 citações, na verdade, o correto é isso. 6 citações de reino, mas que aparentemente quando você tem uma leitura superficial, você vai entender que são 6 coisas diferentes. Eu vou ler aqui, tá? Pode ler. Então é o reino de Deus, a Bíblia vai falar sobre o reino de Deus, vai falar sobre o reino dos céus. Ok. Que o reino dos céus vai falar apenas no livro de Mateus, né? O reino do Pai, o reino do Filho do Homem, o reino do Filho do seu amor e o reino do eterno de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Eu citei 6 reinos aqui citados na Bíblia. Sim. Existe uma diferença ou apenas são citações, não situações, citações diferenciadas aqui? Vou dar um exemplo bem claro, bem, talvez clássico, né? Não, acho que não é tão clássico assim, mas vamos lá. Qual a diferença? Vamos pegar o primeiro que você falou, reino dos céus e reino de Deus. Qual a diferença? Uma diferença muito clara para identificar é que... Qual a diferença entre o Brasil e São Paulo? Não, eu não posso falar que Brasil está dentro de São Paulo. Sim. Mas eu posso dizer que São Paulo está dentro do Brasil. Certo. É a mesma coisa. O reino de Deus é a totalidade. É o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas. Agora, o reino dos céus é uma parte do reino de Deus. É como se fosse São Paulo inserido no Brasil. Isso é o reino dos céus. Né? Ele é diferente, então ele não é a mesma coisa. O reino dos céus não é a mesma coisa. Ele está incluído. A diferença é que no reino... É porque assim, quando fala reino dos céus, a maioria não consegue identificar isso, mas é reino literalmente dos céus. Porque lá em Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao homem. Os céus porque são 3 céus, né? Biblicamente aparece lá Paulo falando 3 céus, acho que o Talmud vai falar eu não sei, agora não vou lembrar, vai falar que há 11 dimensões, mas enfim, eu defendo que há 3 céus e eu acredito que esses céus podem ser descortinados em várias camadas, mas eu ainda defendo que são 3 céus, que é o aurânio, o mesorânio e o eporânio, os nossos céus, que é os céus dos homens, tem o pássaro, tem, né, os aviões, depois tem o segundo céu, que é os céus das regiões celestiais, onde tem os anjos, os espíritos, e tem o terceiro céu, que é o céu de Deus. Estabelecido o trono. E todos eles são céus de Deus, por isso que são no plural. Reino dos céus é o reino do céu. Só que assim, nos céus, no reino, existe o reino que você falou dos céus, do Filho do amor, tal. Lá no céu. Na terra existe mais reinos. Por exemplo, Deus deu 3 reinos para o homem. Aliás, quais são os reinos? Reino vegetal, o reino animal, o reino marinho, o reino humano e o reino... Quantos que eu falei? 4. 4. Marinho, ele deu pro homem. Por isso que ele fala que o homem vai dominar sobre todos os animais. Reino animal, também do homem. Reino vegetal, alimentos, verdura, fruta, também ele deu ao homem. Agora, o reino do homem, reino humano, que são as pessoas, e o reino mineral, esses 2 pertencem a Deus, mesmo estando na terra. Por quê? Quando o homem pecou, ele perdeu esses reinos. Por isso que nasceu espinhos, abrolhos. Eu não acredito que fora Deus que criou barata, pelo amor de Deus. Nasceu, mas tá lá. Eu não sei. Lá, né? Brincando, mas eu não acredito que Deus criou. Nasceu. Por quê? Porque Satanás começou a governar nesses reinos quando o homem pecou, não é? Só que lá, quando Jesus nasce, o que acontece? Jesus é levado no monte, naquele monte, para olhar todos os reinos. Satanás olha e fala assim, ó, se ajoelha e adora.
que eu vou te entregar todos esses reinos. Tava falando desses reinos que Adão perdeu. Porque o primeiro Adão perdeu o reino vegetal, o reino animal e o reino marinho. Do pecado. Por causa do pecado. Tava sob o controle de Satanás. E diga-se de passagem, Jesus veio conquistar esses reinos. Só que Satanás quis facilitar com uma oportunidade. Uma negociação ali. Uma negociação, não precisa morrer na ensinar. cruz. Não precisa sofrer tudo que você vai sofrer. Só se ajoelha que eu te devolvo. Jesus falou, não, sai daqui, eu vou até o final. E olha que interessante, quando Jesus vence, Satanás é obrigado a devolver Por quê? o reino. Ninguém pode dar, Gilson, o que não carrega. Se eu não tenho, eu não posso te dar, ok? Certo. Quando Satanás assumiu, o que nasceu? Espinhos e abrolhos. Qual é o maior símbolo de um reino? A coroa. Quando Jesus toma o reino, o que Satanás entrega para ele? A coroa de espinhos. Naquele momento, Jesus pega o reino de volta. Então, esses são os reinos da terra. O reino do homem pertence a Deus e o reino mineral também pertence a Deus. Apesar do homem explorar bastante, o minério que o homem pega aqui na terra não se compara ao de Deus. Agora, esse reino que fala ao reino do Filho do Homem é uma profecia de Daniel, né? Ok. Está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que vai falar, aqui eu vou ler, Pode ler. Deixa eu abrir com você. Fala aí o Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Porque eu estava fazendo a comparação aqui desses reinos e eu vi que esse reino dos céus, que só é citado no livro de Mateus, eu vejo que era uma tradição judaica para que não falará o nome de Deus em vão tal. Sim. Então ele não costumava falar Deus. Então ele, ao invés de falar o reino de Deus, ele falava o reino dos céus. Então eu entendi que era o mesmo reino, a mesma coisa. E todos os outros reinos que é falado tem a ver com o reino de Jesus. O reino do Filho do Homem, o reino do amor eterno tal, tem a ver com Jesus. Sim. Só que em Daniel 7, 13 e 14, vai dizer assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Você sabe que momento que é esse daqui? No momento em que ele está falando isso, Não, o que Daniel tá vendo nesse momento? ele não está falando sobre a vinda de Jesus? Não, é o contrário. Ele tá falando da ida. Quando Jesus está em Atos capítulo 1, ele começa a ser elevado aos céus, o que a Bíblia diz? Ascensão? E as nuvens o cobriram. Certo. E Jesus desaparece ali para ir para o reino. E olha o Essa texto. visão de Daniel tá Essa falando, visão de Daniel é a eis ida. que, olhando nas minhas visões na noite, Sim. eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem, e olha o texto. E dirigiu-se ao ancião de dias. Então ele está chegando. Ele está indo. Ele está indo, é o momento de Atos. Lembra lá quando o discípulo estava olhando lá para o céu? Sim. Aí os homens de branco falam assim, o que estás olhando, varões galileus, esse Jesus mesmo que foi, é o mesmo que vai voltar. Ali, quando a nuvem esconde ele, ninguém na terra consegue Mas ver. isso não tem a ver com a segunda vinda de Cristo? Que a primeira ele vem, depois ele para na nuvem, aí os anciãos eles se encontram com ele na nuvem. Não tem a ver com essa volta? Total, mas nesse versículo tá falando da ida. Da ida, porque ó, tá vendo que ele chega e a mesma nuvem que ele é oculto é a nuvem que leva ele. Porque tá falando, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Sim. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Esse é o momento que ele vai ser glorificado lá em cima. Então são duas coisas aqui, é a ida e a volta? A ida e a volta. Porque eu entendi Você sabe que a ida de Jesus se dá em dois momentos. E a volta a também ida, se dá a em ida dois à momentos. ascensão, a ida para o Isso, céu. a A partir ida do pro momento que ele foi crucificado e ele subiu. Sim. Essa visão de Daniel é ele subindo. É ele subindo. Só que Na assim, ascensão. quem que enxerga Jesus subindo da terra para as nuvens? Só os discípulos. Só os discípulos. Quem que enxerga das nuvens para o reino? Só Daniel. Só Daniel consegue ver. Porque ali a nuvem oculta. Da nuvem, que a nuvem, ele chega com a nuvem, da nuvem ele vai pro ancião de dias. Ele vai se apresentar. Esse ancião de dias é o próprio Deus. Deus. Pai, é o próprio Deus. Pai. Então ele vai se apresentar como sacrifício. Ele vai chegar mostrando, ó, fui lá, cheguei. Ok? Então, da terra para as nuvens, quem vê é os discípulos. Das nuvens pro reino, quem vê é somente Daniel. Só essa visão de Daniel só tem a ver com somente essa subida das nuvens. Somente a ida. Por que é importante esse versículo? Certo. Porque os anjos vão profetizar em Atos capítulo 1. Da mesma forma que vocês viram ele ir, ele vai voltar. Então nós estamos acabando de ver a ida em dois momentos. Da terra para a nuvem, da nuvem para o reino.
Então a volta é da mesma forma. Do reino para a nuvem, da nuvem para a terra. Por quê? A gente vai ter outros podcasts para falar, mas o arrebatamento da igreja também acontece em 2 momentos. Ou seja, a escatologia já está em Daniel. Já está em Daniel? Na verdade, alguns poucos teólogos dizem que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque é interessante, porque quando a gente está falando aqui, a gente tá falando sobre o reino do Filho, né? Sim. Eu vejo claramente aqui que sobre esses reinos que a gente citou, esses 6 reinos, nessas citações, eu vejo a distinção em apenas 2 reinos, que é o reino do Pai, né, que é o reino dos céus, e o reino do Filho do Homem. Todos os outros são a mesma coisa, só que contado de maneira diferente. Contado com citações diferentes. Então são 2 reinos mesmo, o reino do Pai e o reino do Filho. Tanto é que são 2 outro. tronos, né? São 2 tronos. Sim. Jesus fala assim, ó, aquele que vencer... dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, trono representa governo, assim como eu venci e me assentei no trono do meu pai. Então, existe 2 tronos. Certo. Entende? E ele fala que ele vai estar junto com o poder do Pai, né? Isso. Ele vai falar sobre isso. Aqui ele vai falar assim, ó, em Lucas 22, 29, mas desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Uau. Esse poder tem a ver com o governo do reino. Governo, autoridade e domínio, né? E que domínio. ele fala isso. Por quê? Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é operacional... Uau, isso aqui é muito poderoso. O reino de Deus é operacionalizado por quem? Por anjos. Por anjos. O reino de Jesus é operacionalizado por quem? Por nós? Pela igreja. A igreja gloriosa. Caramba. Que top. Muito louco, hein? Top, hein? E não tem como falar sobre esse assunto se a gente não falar sobre o evangelho. O evangelho. Porque se a gente olhar de uma maneira, de novo, superficial, como é nos ensinado, o evangelho é um só. É um só. E é verdade isso? Não, infelizmente... Quer dizer, felizmente não é, né? Na verdade... o que as pessoas confundem quando eu entro nesse assunto? Evangelho tem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, esses são os evangelhos sinópticos, são as narrações. Isso. Agora, sabia que na Bíblia também tem os 3 evangelhos, que é o evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Os 3? Os 3 evangelhos. O Pai tem um evangelho, o Filho tem um evangelho e o Espírito Santo tem um evangelho. Qual que é o evangelho do Pai? Porque o que significa a palavra evangelho? Boa nova. Boas novas, boa notícia. Qual é a boa notícia do Pai? João 3,16. Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Qual é o evangelho do filho? Eu aceito ser entregue. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou a minha vida. E qual é o evangelho do filho? Do Espírito Santo. Qual que é a boa notícia do Espírito Santo? E eu vou deixar a glória e vou vir habitar com você até a consumação. Então, os 3 possuem o evangelho. Mas não falando desses 3, falando do que você quer falar, na Bíblia Sagrada existem 3 evangelhos. 3 evangelhos. 3 evangelhos. Escrita na Bíblia. Escrito. Não se você quiser, eu mostro os 3. Não é um entendimento. Tá em tal Bíblia, é uma interpretação. Não, tá escrito, escancarado. Quais são? Vamos lá? Primeiro evangelho que aparece, tá em Mateus, que é o evangelho do reino. Não é sequencial na nossa vida. Só tô falando em ordem de aparição. Evangelho do reino, que é o evangelho que Jesus nos ensinou, que Jesus pregou. Depois tem um outro evangelho que é o evangelho da graça. Que é o mais comum que todos falam. Que é o que a maioria acha que fala. Algumas tentam falar, né? E tem o terceiro evangelho que esse não nos cabe muito, que é o que está em Apocalipse 14, que é o evangelho eterno. Esse não é nós que vamos pregar. Esse é os anjos que vão pregar durante a tribulação. Então esse hoje a gente pode deixar encostado. Numa outra oportunidade de que a gente for falar de escatologia, a gente toca nele. Então, na igreja hoje se prega, ou deveria se pregar 2 evangelhos. Deixa eu mostrar para eles na Bíblia. Deveria ser pregado? Por que você fala deveria? Porque, infelizmente, a maioria não prega, né? E eu vou te provar o porquê disso. Deixa eu te mostrar em Atos. Vamos mostrar para eles. Porque a gente está num momento que a gente já tem ouvido falar há um tempo sobre a graça, sobre a hipergraça, e a gente vê algumas situações em que a Bíblia não dá respaldo, né? Vamos lá. Atos capítulo 20, verso de número 24. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira,
e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então tá escrito, o evangelho da graça, tá explícito. Agora, tem o outro evangelho que tem, na verdade tá em quase todos os evangelhos sinópticos, se não tiver em todos, que é Mateus 24:14, que a gente veio até conversando no carro, né? Mateus 24:14, não tá só em Mateus 24:14, mas é uma passagem que eu mais gosto, que diz assim, ó, Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha que detalhe. Certo. O fim está condicionado ao evangelho do reino ser pregado. Uau. Então assim, a gente vê que existem sinais. Sim. Existem sinais, porém, o fim está determinado somente quando o evangelho do reino for pregado, conhecido não é aceitado. Exatamente. As pessoas não precisam aceitar, mas precisa ouvir. Ouvir. E hoje nós sabemos, eu tenho um dado que são mais de 8 mil línguas hoje que não têm acesso à Bíblia. Meu Deus. E isso não foi falado para aquele tempo. Poderia se entender que Mateus, né? Poderia se entender que ele estava falando somente naquela região que eles conheciam, porque eles não tinham noção do que era mundo ainda, Sim, né? É verdade. Então eles poderiam entender que era apenas até ali o Império Romano, porque era a maior potência da Terra e tal. Sim. Só que é profético. Total. Porque se eles imaginavam que o mundo se restringia apenas naquela região e apenas o Império Romano, né? E hoje, 2000 e poucos anos depois, a gente vê que ainda o evangelho se continua perdurando, continua perpetuando, e ainda assim pessoas precisam e necessitam de ouvir o evangelho. Sim. Ou seja, na tua opinião, o fim está próximo ou ainda está distante? Eu acho, Gils, por que eu começo com a palavra acho? Porque parece que a palavra acho é meio, duvidoso. O cara podia dar uma certeza. Por que eu acho? Por causa disso aqui, ó. A tecnologia, ela pode num clique fazer o mundo inteiro saber de uma coisa. Por exemplo, com poucos cliques conseguiram fazer o mundo inteiro usar máscara. Então, com poucos cliques, todo mundo pode conhecer o evangelho do reino. Basta querer. Basta querer. Ou pode ser que mesmo com isso aqui demore mais um pouco. Por quê? Pergunta pra mim por quê, Gilson. Por quê, Porque Lucas? até hoje, dentro da igreja, tem gente que não sabe que existe o evangelho do reino. Explicação bem rápida. O que é o evangelho da graça? O evangelho da graça consiste em você conhecer a Jesus e o sacrifício dele na cruz. O conteúdo do evangelho da graça é Jesus. É a salvação, é o livramento do inferno, é um favor imerecido, é arrependimento de obras mortas. Isso é no começo, é o básico, quando você se converte, né? O básico. Só que você percebe que até hoje, a mesma pessoa que ouviu a pregação do arrependimento continua ouvindo a mesma mensagem dentro da igreja? Até hoje. Tá, Lucas, então o que é esse evangelho do reino? É o que Jesus pregava. Posso falar uma coisa polêmica aqui? Pode. Jesus, ele não tinha costume de pregar sobre a salvação. Poucas vezes ele pregou sobre a salvação. Em João, no capítulo 5, ele fala assim, ó, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. E o que é ele? Ele é a salvação. Então ele não podia ficar falando da salvação. Mas em Lucas 10:1 diz que todos os lugares que ele iria passar, ele enviava de 2 em 2 na frente dele. Então esses 2 em 2 iriam pregando o evangelho da graça. E quando ele chegava trazendo a mensagem do reino. Tanto é que onde ele chegava falando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Foi assim que ele iniciou o ministério dele, né? Tanto é que foi assim que ele iniciou o ministério dele. Cara, eu vejo assim uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem entender isso. Na tua opinião, o que você acha qual é a maior dificuldade das pessoas entenderem essa diferença de salvação, de reino e principalmente entender o reino, né, do evangelho? Ó, como Mateus 24:14 diz que as pessoas só precisam ouvir, e a sua pergunta foi entender, porque ouvir é uma coisa, entender é outra. Por que a maioria tem dificuldade de entender? Parece que essa resposta é um pouco polêmica, mas eu vou responder. Sim. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 1 em diante, Jesus começa a pregar sobre a parábola do semeador. Tanto é que em Mateus capítulo 13 ele conta 7 parábolas do reino, dizendo, o reino de Deus é semelhante a isso, isso, isso. O reino de Deus é semelhante a isso, 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 isso. Quando ele vai pregando, 2 vezes pararam Jesus e falaram assim, Jesus, ninguém tá entendendo o que você tá falando.
por que o senhor está falando em parábolas? A resposta dele foi polêmica. Porque a eles não lhe é autorizado conhecer, entender os mistérios do reino. Mas a vós, pessoas próximas, discípulos, foi-lhe autorizado conhecer. Então por que muita gente não conhece o evangelho do reino? De novo, não é ouvir, é entender. Entender. Por que muita gente não entende? Porque as revelações do reino, Gilson, não lhe é dado por formação formal. Não é porque eu tenho um diploma que eu vou entender as revelações do reino. Porque alguns capítulos antes, Jesus fala assim, ó, graças te dou, ó Deus dos céus, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Então essa revelação é dado por ele para quem ele quer. Caramba. Então, de novo, todos precisam ouvir, mas entender, infelizmente, nem todos estão preparados. Isso me mostra que, assim, de uma maneira simples e fácil falando, é que as pessoas que não entendem porque estão distantes. Simplesmente. E essa distância acaba impedindo as pessoas de ter esse conhecimento, né? Sabe que 3 anos e pouco foi muito pouco para Jesus pregar, né? Olha o que ele vai dizer. Tenho muita coisa para vos dizer, mas certo. Vós não estáis preparado ainda. Tinha muita coisa que Jesus tinha para falar. Eu costumo dizer, ô Gilson, que Paulo, ele é uma voz, um eco do que Jesus pregaria se tivesse mais tempo. Paulo fala exatamente, ensina de um jeito que, na minha opinião, ele é exatamente a voz de Jesus que continuou após Jesus subir. Se Jesus tivesse mais tempo, com certeza ele ia falar as mesmas coisas que Paulo falou. Por isso que ele falou. declara, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele entendeu essa cristocentridade. Como Uau. fala? Cristocentrismo, né? Ele entendeu isso. Na verdade, Gilson, a gente está falando aqui de Evangelho do Reino, você falou agora de cristocêntrico, ou Jesus ser a centralidade, veio algo na minha cabeça. Em Apocalipse capítulo 1, na visão de João, João vai dizer assim, ó, e eu olhei e vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Sim. No final do capítulo ele vai revelar o significado do castiçal. E os castiçais que vistes são as igrejas. No capítulo 2, logo após no capítulo 2, na carta de Éfeso, ele vai dizer, se você não se arrepender e voltar ao primeiro amor, eu tirarei o seu castiçal do lugar. Percebe que Jesus ele continua no centro. O que sai não é Jesus que sai. O que sai é o castiçal. Tá, Lucas? Resume. O que representa o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais? Jesus é a centralidade da igreja. Mas quando Jesus é arrancado do centro da igreja, você coloca ali campanha, necessidade, coach, artifícios. Você coloca coisas no centro, não é Jesus que sai. Sim. É o castiçal que é removido. Caramba. A gente vinha falando no carro sobre igreja, ministério. Sabe qual é a igreja que flui? É a igreja que não perdeu Jesus do centro. As necessidades do homem não se tornaram mais importantes, alegrar as pessoas não se tornaram melhor. A gente fala, né, as pessoas parece que não. Com a boca eles falam que não, mas com atitudes eles falam que sim. As pessoas estão acostumadas a fazer culto para pessoas. Vamos colocar uma luzinha para agradar as pessoas, uma cor de parede, uma música assim, não sei o quê, para agradar as pessoas. Não que isso não seja importante, sim. É bom, a igreja tem que ser aconchegante. Agora, nada disso pode tirar a centralidade de Jesus. Jesus tem que continuar sendo o centro. O coração de Jesus tem que estar batendo na igreja. A igreja tem que conhecer o centro do coração de Jesus para poder avançar. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Porque entrou a moda das igrejas pretas, né? Todo mundo falando tal. Isso foi um escândalo. Sim. Muita gente criticou sobre isso, mas eu lembro também que as igrejas antigas também não tinham bateria, e quando começaram a inserir bateria, foi um escândalo, enfim. Sim. Eu acho que o problema maior não está nem na forma como é feita ali, né? Porque existe um estudo científico, né, da neurociência que fala que a pessoa consegue prestar atenção até o 26º minuto. Ela está centrada, ela está conseguindo prestar atenção. A partir do 26º minuto, ela começa a se dispersar. Então essa forma, eu entendi isso, que a forma de você deixar a parede mais escura, uma iluminação mais teatral, colocar de uma forma que fique mais confortável, para que as pessoas tentem se engajar, prestar mais atenção naquilo que for dito. Porém, eu vou mais além.
não basta apenas esse tipo de coisa, não basta estrutura. a estrutura, precisa ter o pão. Uau. O pão diário, precisa ter a palavra, e a palavra muitas vezes é pregada de uma maneira distorcida. Sim. Eu vejo pastores batendo nas igrejas, ao invés de contribuir Sim. em pregar o evangelho do reino, Sim. eu vejo eles destruindo, porque eles ficam refém de uma ferida na alma, de coisas que aconteceu com eles no passado, e ao invés de ajudar a pregar o evangelho, estão despregando o evangelho, porque estão afastando pessoas das igrejas. Sim. E a gente sabe que a igreja, eu creio assim, Lucas, a gente cansa de ouvir falar, a igreja sou eu. Não, eu não sou a igreja. Eu sou um membro que faço Sim. parte de um corpo. Exatamente. E esse corpo é o corpo de Cristo, é a igreja, é o corpo de Cristo. Sim. Se eu sou uma pessoa que preciso de artifícios para conseguir ganhar a alma, precisa de bater na igreja, falar mal de certas situações para poder ganhar a alma, essa pessoa, para mim, ela passa a ser uma perseguidora de igrejas. Uau. E não uma pessoa que está pregando o reino, está pregando o evangelho. Sim. Eu fico triste, porque aqui o nosso propósito é falar sobre Bíblia, é levar para as pessoas, né? E quando a gente vê esse tipo de situação, acaba me entristecendo. Então aí de novo a gente cai naquela situação, né? Existem ferramentas que você vai colocar a sua igreja, deixar de uma forma mais confortável, mais bonitinha, mas não é só isso. Não é só isso. Não é sobre estrutura, é sobre Jesus. É sobre a vida de Jesus fluindo na igreja, não é? Porque eu posso colocar uma iluminação, não há problema, como você disse, é a estrutura para colaborar, não é? Para a atenção das pessoas, para o foco, ok? Mas qual é a causa importante? E isso vai mexer até com as liturgias. Olha, o que a gente ouviu a vida inteira, Gils? Não sei você, vou falar de mim. Tá. A vida inteira eu aprendi que o momento da palavra era o momento mais importante do culto. A vida inteira eu cresci ouvindo isso. E hoje, depois de... Vou fazer 29 anos, mais de 15 anos de ministério. Você fala, eu vou fazer 29 anos, parece que você tá falando assim. Parece que você é um tiozinho. Não, eu sou um tiozinho. Cara, você é né? muito novo. Amém, glória a Deus. 29 anos assim é muito novo. Aí... eu entendi, depois de alguns anos de ministério, que na verdade a palavra não é o momento mais importante do culto. Porque a palavra é o momento que o culto foca em mim. Para eu ouvir uma palavra de direcionamento. O momento mais importante da igreja, do culto que eu presto. Exato, é a adoração. É onde eu vou me doar. E aí que começa já o erro. As pessoas vão para a igreja para quê? Não, hoje eu vou pra igreja pra ver se melhora as coisas. Pra ver se Deus faz um milagre. Geralmente é na dor, né? Então a pessoa já vai pra igreja com a motivação errada. É verdade. Então como que fica? Se você vai pra igreja com a motivação errada, e olha só, por isso que a gente sempre vai dar voltas e vai voltar em Oséias 4:6 sobre o povo ser destruído por falta de conhecimento. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, tem uma palavra maravilhosa, que aquilo ali mexeu comigo. Diz assim, ó, sem fé é impossível adorar a Deus, porque é necessário que aquele que o busca acredita que ele exista. O final do versículo tem uma chave, um código ali muito poderoso. Diz assim, ó, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, por natureza, ele é galardoador daquele que o busca. Então eu não preciso ir na igreja buscar o que ele tem pra me dar se eu buscar ele. Só que aí a gente vai pras igrejas e, infelizmente, o que tem são cultos de campanha, cultos de não sei o que e tal. Só que não há aquele momento de busca, de adoração. E, infelizmente, começa até pelas músicas que a gente canta. Que a gente não, né? Mas a maioria, pelo menos eu, comecei a filtrar muitos louvores. Porque, infelizmente, hoje em dia tem louvores que... A gente falou aqui outro dia sobre alguns louvores que não tem respaldo bíblico, né? Exato. Eu até entendo, às vezes é uma inspiração, a pessoa quer expor o que tá na alma dela, ela escreve uma letra, mas tem coisas que realmente... Eu não ligo que seja uma inspiração, porque até na inspiração o Espírito Santo trabalha. Mas se fere o princípio bíblico, ou traz... Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar só para ficar claro. Ou coloca na letra heresias... Aí fica complicado. Começa a distorcer textos bíblicos, aí fica difícil. Quando você tenta puxar, não, eu vou escrever uma letra e esse é um embasamento bíblico, mas o que você está escrevendo, o que você está cantando não tá com esse embasamento correto, ou você interpretou de maneira errada, gente, você vai levar uma galera aí cantar coisas que E letra é chiclete, né? Música é chiclete, fica na cabeça, daqui você leva uma galera cantando. Na nossa igreja, por exemplo, a gente evita... Posso pegar água ali, Jus? Claro, pode, fica à vontade. Na nossa igreja, por exemplo, a gente evita de cantar aquela música que fala: vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Que fala sobre o livro de Joel.
Uhum. Então, o entendimento que nós temos que sim, o homem já fez, o Filho do Homem já fez. Uau. Tudo aquilo que estava prescrito, que os profetas profetizaram, que embora o judeu não acredita, Jesus veio e fez. Uau. Então existem letras que a gente já não Não, se você não parar canta. pra pensar, tem muita coisa. Eu não quero ficar entrando aqui, mas se você parar pra pensar aquelas músicas que falam assim, ó, aquele que não te ajudou hoje, amanhã vai se lascar, vai te ver na plateia e, pô, que amor é esse? Tem outra música que é gostosa de ouvir, que Sim. fala assim, que eu diminua pra que ele cresça. Isso. Essa é a mensagem de João Batista, não é a mensagem de Jesus. Jesus A mensagem de veio- Jesus falou assim, ó, que você morra pra que eu viva. E Paulo entendeu isso e falou assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exato. Pra Jesus viver em mim, eu tenho que morrer. Uhum. Não diminuir, porque geralmente quem diminui, qualquer hora quer subir de novo. Uau. Então essa não é a mensagem de Jesus. É verdade. Não é? E tem uma outra também que eu até falei outro dia, que é uma música que eu gosto muito, é do Marquinhos, que fala que eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Essa é clássica. E a gente viu claramente que a promessa não se cumpriu naquela geração Sim, do Egito, né? Que sim, saiu. total. Mas enfim, são letras, são músicas que às vezes até... Eu confesso que essa música me ajudou muito num momento difícil da Sim. minha vida e que eu sou grato. Mas que a partir do momento que eu tenho entendimento, eu preciso prestar mais atenção. Como foi dito aqui da outra vez, não é que eu vou deixar de cantar, mas eu preciso prestar atenção. E de novo, né, Lucas, a gente está falando aqui sobre conhecimento, sobre reino, Sim. sobre evangelho, e a gente não escapa disso Uhum. para que a gente consiga alcançar e participar desse reino de Deus, né? Sim, total. Tá escrito, né, em Mateus capítulo 7, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Jesus entendeu Mais isso. uma vez ele está reforçando. Né? Exatamente. Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade é uma vontade individual para cada um. Porém, todas elas colaboram para o reino. Talvez a vontade de Deus para você seja que você seja um empresário. Uhum. E tá tudo bem. Seja um abençoador, Seja um patrocinador. abençoador. Talvez você não vai ser um pastor. Uhum. E tá tudo bem, porque no seu propósito, a vontade de Deus para você é essa. Aí você vai lá e força para ser um pastor. Né? Não vai dar Em, certo. em Filipenses, o texto fala muito claro no capítulo 1 que há quem prega por inveja. Então há motivações pelo qual as pessoas fazem as coisas. E isso vai estar ligado diretamente a você reinar com Jesus. Né, o texto fala assim, e estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Isso aí a vida inteira eu achei que era uma matemática do arrebatamento. Bom, se tem dois, um sobe, outro fica, então é 50% que vai subir. Essa é a matemática mais imbecil que eu já calculei na minha cabeça. Não, o texto fala assim, para você reinar, primeiro, você tem que estar no campo. Tem que estar trabalhando. Segundo, com qual intenção você faz o que você faz? Porque tem gente que prega por inveja, como dizem em Filipenses. Só que não é só, hoje em dia não é só pregar, tem gente que ensina, canta, abre igreja, faz um monte de coisa com motivação errada. E essa motivação tá ligada diretamente a se você vai reinar ou não. Uau, forte. Porque aquele que deseja o episcopado precisa governar bem a tua casa. Exatamente. Se a pessoa ela não tem o princípio básico que é eu quero pregar, mas eu quero ser pastor de igreja, mas se ele não governa bem a casa dele... Eu vou contar um testemunho aqui bem rápido, e acho que eu nunca falei isso nas minhas redes sociais, talvez só ao vivo, assim, aberto, eu nunca falei, só falei dentro dos meus treinamentos, pela primeira vez eu vou falar. Eu sou casado com a Arielle Valentim Tia, que é minha esposa, nós temos 2 filhos, e nós casamos em 2016. Caramba, você tinha quantos anos? 21 para 22, 7 Caramba. anos atrás. Dia 28 Minha filha agora. tem 22 anos. Caramba. Dia 28 agora, em maio, nós completamos 7 anos de casado. Que bem. E eu era muito menino. Né? Como a gente vinha falando, inclusive no carro, eu não tive uma educação muito sobre casamento, família, sexualidade, puberdade. Então eu entrei muito cru no relacionamento, né? Eu me apaixonei, ela se apaixonou, a gente depois de algum tempo de namorado casamos. Então o processo de eu sair, de deixar de ser menino para me tornar homem, demorou muito tempo. Chegou um dia que eu percebi que o olhar da minha mulher nas minhas pregações já não era a mesma. Eu percebia que ela olhava com um olhar assim, tipo, ele é um bom pregador, tem uma boa oratória, mas dentro de casa... Ele não é esse homem. Não é esse homem que ele tá mostrando. Uau. Nesse dia, nós sentamos e conversamos e eu falei, eu vou arrumar alguma coisa pra fazer, mas eu não prego mais. Enquanto você enquanto eu não enxergar o brilho nos teus olhos e eu tiver a capacidade de te alimentar, você comer daquilo que eu prego, se a minha mulher não dá conta de ver Deus na minha vida, ninguém mais vai me ver. E esse é o maior elogio que você pode receber. Eu vejo Deus na sua vida. Exatamente. Aí eu parei. Parei de pregar.
Aí né, pregação, agenda, curso, fiz aqui, ó. Por quê? Eu tava levando o meu ministério como se fosse algo pra me sustentar. Isso eu nunca falei aberto. Só que eu falei assim, eu não sou esse cara. E eu não vou fazer isso. Parei. Comecei a passar por crises financeiras, crises existenciais e me apeguei em Deus. Falei, eu vou melhorar. Comecei a melhorar dentro de casa no meu casamento. Falei, eu vou ser o marido pra ela, que ela sempre sonhou. E eu não vou cobrar mudança dela, eu vou mudar. Comecei a trabalhar, comecei a identificar padrões nela, qual é a linguagem do amor dela, como que eu posso fazer pra ela se sentir amada. Comecei a me aproximar de Deus. Por causa dela. Por causa dela. Mulheres, seja um incentivo pro seu marido se aproximar de Deus, seja uma ponte que leva auxiliadora idônea, leva o teu homem. A mulher sabe edificar. Exatamente. Então, através do olhar dela, ela edificou o meu lar, através de me tirando de pregar para começar a pregar dentro de casa, começar a viver. Então, eu comecei a pregar no sentido de começar a viver. Sim. Eu já não falava mais as coisas para ela, eu começava a viver. Aí eu percebi que o olhar dela começou a melhorar. Um sinergismo forte, né? A minha vida financeira explodiu. Por quê? Porque eu entendi que eu tava ensinando todo mundo a prosperar e não tava cuidando da minha casa. Aplicando os códigos que você ouve na internet, na minha própria vida eu comecei a aplicar. Aí a minha vida financeira começou a mudar. Minha esposa começou a olhar de outra maneira. Eu vou contar uma coisa aqui, gente. É um testemunho particular. Não tô falando pra você replicar, não. Mas um dia, a minha mulher, depois desse tempo, ela chegou em mim com um envelope. Com as primícias dela. E ela me entregou. Em vez de levar na igreja, ela me entregou. Falei, o que é isso aqui? Isso aqui é minha primícia. Porque você é o meu sacerdote. E eu vejo Deus na tua vida. Mano, a partir daquele momento a gente sentou e falou assim, amor, posso voltar? Ela viu a mudança na sua vida. Exato. Ela falou assim, vai. Foi quando a gente teve, ainda 2 dias atrás, a gente estava olhando o gráfico da nossa empresa, foi onde teve um salto de exponencialidade no nosso faturamento, por causa da mudança interior. Caramba. Você quer mudar alguma coisa no teu casamento, na tua empresa, cuida da casa. Como que o cara vai desejar o episcopado? Como que ele vai querer, né, governar a igreja se ele não cuida de dentro de casa? Se a esposa, né, muito tempo eu ouvi errado, né? Alguém me ensinou no passado assim, ó, a sua esposa, ela é a sua primeira ovelha. Aí até que um dia eu fiz uma live, não sei se você conhece o mestre Alderi Rocha. Não Nelson Rocha, o filho. Alderi Rocha Júnior. Ele me ensinou, a gente tava fazendo uma live e ele falou pra mim assim, Lucas, a sua esposa não é tua ovelha. A tua esposa, você é pastor? Eu falei, então a sua esposa é pastora. Porque pastor não tem relação com ovelha. Sim, pastor tem relação com pastora. Exatamente. Então começa a investir na vida da tua esposa. Isso virou na minha cabeça, eu comecei a investir. Mas investir pesado. Na vida dela, nas coisas dela, na empresa dela, que ela também tem a empresa dela. Comecei a investir. Comecei a blindar o meu matrimônio. Aí, irmão. Correto. Então, às vezes o mistério tá dentro da tua casa. E vocês são uma só carne, né, cara? Não dá pra dividir isso, né? Sim. E eu, fico feliz por esse testemunho. Eu nunca contei isso aberto. E privilegiado de ouvir primeira mão, porque realmente não tem jeito. O espírito que estava atuando nela atuou em você. Isso é bom porque você não perdeu o espírito. E você soube voltar, soube reconhecer. E como é bom ter uma esposa auxiliadora. Eu louvo a Deus pela mulher que Deus me deu. Exatamente. Eu costumo falar assim, ó. Hoje, eu me arrumo um pouco melhor. Aí quando eu conheci ela, Varão, eu era uma coisa feia. Varão, pensa no menino. Quando eu conheci ela, eu tinha 18 anos. Pô, é o ápice da garotada, né? Eu era feio, eu andava com calça... nem vou falar, que sangue de Jesus. Ela me ajeitou. Eu não sei o que seria da minha vida sem minha mulher, sem meus filhos. Eu sou muito feliz. Que bom esse testemunho. Espero que ela esteja ouvindo. Amém. Amor. E que vai ser bem legal. Te amo. Lucas, cara, olha... Muito obrigado. Amém. Foi um papo abençoador, um papo que trouxe muito ensinamento. Obrigado de verdade. Eu gostaria que você reforçasse mais uma vez sobre o teu curso, a tua escola. Antes de reforçar, posso mandar um abraço pro meu irmão? Claro. Gabriel, você é muito amado. Você tá somando muito no meu ministério. Te amo, viu? Você é o melhor irmão que Deus podia me dar. Deus te abençoe. Bom, eu... tenho minhas redes sociais, posso falar minhas redes sociais aqui? Lá. No Instagram eu tô como Lucas Noboro 12. Esse é o meu arroba, mas você pode escrever Lucas Noboro. Lucas, como que soletra Noboro? N de navio, O, B de bola, O, R de rato, U de uva. Noboro.
Lucas Noboro 12, esse é meu Instagram, ok? E hoje, se você quiser participar de qualquer coisa, conhecer melhor, eu te sugiro que você primeiro me siga nas redes sociais, que tem muita gente que é marqueteiro. E tem bastante conteúdo seu lá, né? Exatamente por isso. Tem muita gente que é marqueteiro e tem interesse em vender, ou não. Quando as pessoas chegam nas minhas redes sociais, muita gente chega querendo fazer curso. Qual é o meu direcionamento? Calma, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que primeiro você me siga, vê se a linguagem e a frequência é a mesma. Se a gente se conectar, beleza. Aí eu te apresento alguma coisa. Mas primeiro, chega, vê se eu sou aquele cara que você quer seguir, vê se o conteúdo que eu gero é bom, porque dentro do Instagram já tem muita coisa boa e de graça. Experimenta, porque lá no próprio Instagram você vai ficar sabendo de algum curso, de algum treinamento, algum seminário que a gente vai fazer. Segue lá, seja mais um que tá lá, porque a gente tá crescendo a família lá. A gente já passou de 5 mil seguidores aí na semana passada. Glória a gente tá crescendo. Amém, Lucas. Eu quero te convidar para você voltar na próxima semana. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para conversar. Então, nós vamos dar continuidade aqui no papo de hoje, tá? E você que ficou aqui até o fim, te peço mais uma vez que você possa compartilhar esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que vai ter bastante gente que segue o Lucas aí, que está assistindo esse vídeo. Então se inscreva aqui, deixa seu like, comenta. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, tá bom? O Lucas depois pode responder, eu posso responder, tá? E tá sendo muito abençoador fazer esse projeto aqui, pessoas que Deus tem colocado no meu coração para trazer aqui. O Lucas é mais uma dessas pessoas. E se você tá entendendo o que é o Evangelho do Reino, contribuir para esse reino, então não deixe de se inscrever e de compartilhar esse conteúdo, tá bom? Eu te agradeço, Deus abençoe e até a próxima semana. Até lá.